ensino à distância ou ensino híbrido. Bom, esses termos surgiram, estão espalhados e estão sendo reproduzidos. Qual é a diferença entre ensino remoto, ensino híbrido ou educação à distância? Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito desses temas hoje. Olá pessoal, eu sou o Gildo e eu faço parte do projeto Sala 5, um projeto de extensão universitária de divulgação científica desenvolvido na Unicamp, no Instituto de Química. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito das modalidades de ensino que a gente tem. Nós sabemos que desde a pandemia, algumas instituições optaram por parar as suas atividades, outras optaram por continuar de forma remota as suas atividades, ou seja, utilizando computadores, celulares, tablets e tudo mais, e as outras ainda tentaram implementar uma espécie de ensino à distância ou ensino híbrido. Bom, esses termos surgiram, estão espalhados e estão sendo reproduzidos. Qual é a diferença entre ensino remoto, ensino híbrido ou educação à distância? Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito desses temas hoje. Bom, começando pela educação à distância. O que quer dizer esse termo EAD, educação à distância? O que significa? Quais são as características dessa proposta? Bom, cabe-se dizer que a educação à distância não é algo novo nem no mundo, nem no Brasil. Nós temos relatos desde do início dos anos de 1900 da educação acontecendo através de correspondência, ou seja, você posta o material no correio, o correio leva até a pessoa interessada, a pessoa lê o material, faz as avaliações e manda de volta o material. Isso lá por volta de 1910. Né? Com o surgimento da TV, a gente tem algumas iniciativas de transmissão ou de promoção da educação à distância por meio da TV, que era um novo recurso. Então, se você aí está na faixa dos 30 ou mais, você deve lembrar dos telecursos transmitidos pela TV Cultura. Se você é mais novo do que isso, pergunta para alguém mais velho que ele vai te contar o que era o telecurso. Né? Depois a gente tinha os videocassetes, né, em que a gente tinha fitas cassete, em que você tinha as aulas do telecurso transmitidas e tudo mais. Mais recentemente, aí surge o computador. E aí você tem aulas transmitidas ou comercializadas através de CDs. Né? Mas não tinha internet na época? Não tinha, né? Década de 80, 90, ainda era muito escasso o acesso à internet, não era igual essa modernidade que a gente tem hoje, nem a qualidade que nós temos hoje. Então eram CDs, disquetes que eram transmitidos, posteriormente pendrives, e aí, obviamente, com a chegada da internet, a gente tem aulas transmitidas e cursos transmitidos através da rede mundial de computadores. No entanto, se você parar para pensar, quais são as características marcantes da educação à distância? Bom, uma delas é que o público da educação à distância é diferente do público da educação presencial. A educação à distância, ela tem como marca a ideia de que eu preciso oferecer a educação a alguém que não consegue presencialmente acessar a instituição de ensino, seja a escola, seja a universidade. Então, você imagina uma situação, vou citar um caso hipotético, em uma localidade em que os estudantes não conseguem se deslocar para a instituição de ensino, nem a instituição de ensino consegue se estabelecer nesse local. O que fazer? Bom, nós podemos instalar um polo ou dar acesso a essas pessoas à educação através da distância. Então, nós podemos mandar conteúdo impresso, nós podemos mandar conteúdo digital, desde que exista um polo de transmissão desse conteúdo, e, portanto, acompanhar, desenvolver a educação à distância para essas pessoas, para esses sujeitos que não têm a possibilidade de frequentar a educação presencial. Ou seja, o primeiro ponto é, temos pessoas que, infelizmente, não conseguem acessar instituições físicas de ensino. Então, nesse caso, uma alternativa emergencial ou não é fornecer a educação à distância. Só que para fornecer a educação à distância, bom, princípio básico, se eu quero que alguém acesse o conteúdo, essa pessoa precisa ter formas de acesso. Então, no caso de eu não conseguir ter uma instituição de ensino formal, eu preciso colocar um telecentro ou, de alguma maneira, fornecer, garantir que as pessoas que estejam lá tenham acesso à informação. Então, a primeira coisa que a gente tem é garantia do acesso a pessoas que não têm
possibilidade de se deslocar fisicamente até a instituição de ensino. Se a gente for pensar no que está acontecendo na pandemia, não é educação à distância, né? Primeiro porque a gente não consegue garantir o acesso a todo mundo. Nem todo mundo tem acesso à internet. E segundo, que as pessoas estavam regularmente matriculadas, elas têm a possibilidade de ir fisicamente, ou tinham antes da pandemia. Então, é um sistema diferente. Dizer que nós estamos fazendo educação à distância é totalmente errado. Nós estamos fazendo uma adaptação na tentativa de minimizar os problemas que tenham ocorrido por conta da pandemia. Um segundo ponto importante da educação à distância é que quando nós temos a implementação de um sistema à distância, toda uma estrutura deve ser construída de modo a garantir a qualidade mínima para aquele sistema de ensino. Eu vou pegar um exemplo claro que a gente tem aqui no estado de São Paulo, que é a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A Univesp ela surgiu ali por volta de 2009, até 2012 foi o primeiro sistema de implementação, mas a Univesp ela funciona como estrutura toda montada para produzir os conteúdos, transmitir e acompanhar a proposta de ensino. Ou seja, quem grava as aulas, que são os professores, quem produz o conteúdo, tem um suporte. Então eu, como professor, produzo o conteúdo da aula, mas eu não sou responsável por fazer a edição, fazer a transmissão. Por quê? Porque não é minha habilitação fazer isso. Eu não fui formado em técnico de audiovisual para produzir isso. Então eu preciso de um suporte. E a Univesp tem todo esse suporte. Como esse conteúdo vai ser acessado por muitas pessoas, eu como professor não tenho condições de acompanhar todo mundo, então eu preciso de ajuda nisso. E aí existe a função do tutor ou do monitor virtual, né, que são alunos de pós-graduação das universidades, que são pagos para exercer essa função, para poder acompanhar os alunos e garantir minimamente a qualidade no processo de avaliação, ou seja, no processo de acompanhamento de ensino. É diferente de eu fazer um conteúdo e disponibilizar na internet e deixar lá, ou disponibilizar no site e deixar lá. Deve existir uma estrutura por trás disso. Então, de novo, nós estamos nesse momento fazendo educação à distância? Não, porque eu, por exemplo, gravo as minhas aulas, tenho que editar as minhas aulas, tenho que disponibilizar, tenho que acompanhar, eu faço tudo. Então, não é uma estrutura favorável para o trabalho ser desenvolvido. Ou seja, provavelmente estamos tendo prejuízo por conta disso, porque não temos uma estrutura de educação à distância. Ou seja, educação à distância é algo pensado para um público que, infelizmente, por algumas razões, não tem acesso à educação física. Um outro caso é algo pensado para um público que tem a opção de fazer educação à distância. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pós-graduação, mas eu não quero ter que ir até a universidade. Mas existem cursos de pós-graduação à distância que eu posso cursar. Então, são as possibilidades. Mas lembrando, o público não é o mesmo da universidade da educação presencial, ou seja, existem características particulares e a estrutura por trás é uma estrutura diferente. Não melhor nem pior, mas ela precisa ter uma estrutura para dar suporte para esse tipo de educação. O segundo caso é a educação com caráter híbrido. Então, muito tem se falado de ensino híbrido. Em São Paulo, por exemplo, o retorno gradual previsto para março do ano que vem está sendo considerado um retorno com educação com ensino híbrido. Será que está certo a gente utilizar este termo ensino híbrido para essa situação que nós estamos vivenciando? Bom, vamos pensar o que significa educação híbrida. Também não é algo novo no mundo nem no Brasil, né? A educação híbrida ela ganha força no final dos anos 90, né? 98, 99, com a chegada mais forte dos computadores e posteriormente com a implementação da internet e das maneiras de se comunicar online. Entretanto, a educação híbrida, ou ensino híbrido, ela tem muito a ver com uma característica de aprendizagem ativa. O que isso quer dizer? Bom, primeiro, a educação presencial ela tem o objetivo de desenvolver algumas competências e algumas habilidades para o estudante. Vou pensar, por exemplo, num curso de graduação em Química. Então, uma das competências que se busca desenvolver no curso de graduação em Química é a habilidade de manipular instrumentos de laboratório. Então, buretas, pipetas, beckers, reagentes químicos. Então, a intenção é que o aluno saiba manipular esses materiais, essas substâncias, de maneira cuidadosa, de maneira adequada, para que
ele consiga desenvolver atividades quando ele for exercer, por exemplo, o seu papel de químico em uma indústria, em uma empresa e tudo mais. Mas, para além disso, modernamente, nós queremos desenvolver outras habilidades e competências nos estudantes, como a capacidade de trabalhar com dados online, a capacidade de se comunicar e fazer conexões com pessoas de outros países, a capacidade de discutir problemas no âmbito global e, portanto, com pessoas de outros locais e não necessariamente presencialmente. Bom, então, no curso presencial, eu consigo desenvolver todas essas habilidades? Caso eu não consiga, porque as habilidades e competências mais modernas são diferentes de quando o curso foi instituído, eu posso pensar na inserção de tecnologias no ensino e posso pensar em desenvolver parte do ensino, não necessariamente em sala de aula, mas parte desse ensino vai ser desenvolvido fora de sala de aula, onde o aluno, por exemplo, vai buscar informações de campo, vai buscar informações através de tecnologias, vai compartilhar essas informações com outros atores, com outros sujeitos, com outros estudantes, para desenvolver essas outras habilidades que ele não desenvolveria se ele estivesse só presencialmente em sala de aula. Ou seja, o aluno vai ser mais ativo na busca de informações, no trabalho em grupo, vai ter que ter mais autonomia ou vai desenvolver a capacidade de autonomia. Deste modo, eu consigo, com a mediação tecnológica, com o uso de recursos tecnológicos, fazer com que o estudante desenvolva competências e habilidades que ele não desenvolvia somente no ensino presencial convencional. Ou seja, eu modifiquei um pouquinho os objetivos do meu curso. Essa é a proposta do ensino híbrido, trabalhar com objetivos e competências que são associadas àquelas que já eram desenvolvidas no curso presencial. Detalhe, quem são os alunos de um curso de educação ou de ensino híbrido? São os mesmos estudantes que frequentariam presencialmente a instituição. Ou seja, não é o estudante que não tem acesso à instituição física. Não, o estudante tem acesso. Eu só quero desenvolver com ele ou desenvolver junto a ele possibilidades diferentes do que do que apenas aquilo que se desenvolvia presencialmente. Ou seja, eu estou mudando um pouco as características, auxiliado pelo uso de tecnologias, mas o público é o mesmo. Eu não vou deixar de ter os momentos presenciais em que eu vou debater com o estudante, em que eu vou, de certa maneira, fazer um ensino um pouco mais convencional, mas eu trabalho com o estudante buscando mais informações, o estudante buscando mais ações dentro da sua própria formação, e isso mediado por tecnologias. Bom, e aí você vai pensar, será que é isso que está acontecendo nesse momento de pandemia? Provavelmente não, né? Porque nesse momento de pandemia, eu não modifiquei as características do curso. Na verdade, o que nós estamos tentando fazer é manter as mesmas competências e habilidades, trabalhando com o mesmo conteúdo, só que através do computador. Eu não mudei a característica, a estrutura do curso em termos de o que desenvolver. Eu mudei a forma de fazer para tentar desenvolver a mesma coisa, ou seja, eu estou tentando evitar prejuízos e não conseguir coisas além. Ou seja, não estamos fazendo ensino híbrido. Hoje, Hildo, mas o que nós estamos fazendo então? Nós estamos fazendo um ensino remoto emergencial. Ou seja, nós estamos tentando minimizar os impactos da pandemia na aprendizagem dos estudantes. E aí diferentes instituições, secretarias de Estado ou escolas ou universidades particulares atuaram de maneira diferente. Tem gente transmitindo aula com acompanhamento do professor via redes de acompanhamento, como ambientes virtuais de aprendizagem. Tem gente tentando fazer o contato síncrono, ou seja, aulas ao vivo com os estudantes, mas nem sempre essas ações funcionam para todos de uma maneira sistematizada, ou seja, de uma maneira comum. É por isso que é importante que, nesse momento, nós pensemos em quais são as características do nosso público. O Ministério da Educação, as secretarias estaduais devem estabelecer: nós iremos voltar à escola totalmente, parcialmente, ou não iremos voltar? A partir da tomada dessa decisão, deve-se estabelecer um plano. Olha, se iremos voltar parcialmente, nós temos clareza que não dá para fazer o ensino híbrido. Então, como nós iremos minimizar? Que tipo de ações nós iremos ter?
Vamos fornecer celulares, tablets, isso ajuda por si só? Vamos contratar mais pessoas para tentar acompanhar os estudantes? Cada realidade funciona de uma maneira diferente e é preciso entender a realidade, ou seja, fazer uma avaliação diagnóstica, tomar a decisão e, a partir dessa tomada de decisão, planejar o processo. Sabemos que passaremos o primeiro semestre de 2021 provavelmente ainda em isolamento. Então, temos clareza de que mais um semestre teremos o ensino dessa forma. Então, já passou da hora de nós planejarmos ações para que o ensino, mesmo de maneira remota ou semi-remota, né, com alunos parcialmente na escola, funcione e nós possamos minimizar os impactos disso na educação futura. Nós somos o Sala 5, continue falando sobre ciência.